Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz esteja no coração de todos. O nosso estudo orante da Palavra de Deus de hoje é do capítulo 3 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. As pérolas preciosas desse estudo são tantas que eu prefiro me deter naquelas que falaram mais alto ao meu coração na oração no estudo de hoje. Sobretudo aquela que está ali no versículo 3. Não há dúvida de que vós sois uma carta de Cristo, redigida por nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Você veja a maravilha. Nós somos uma carta na qual Deus vai escrevendo a história de salvação, de modo que a nossa própria história é a nossa história da nossa relação com Deus. Se cada um de nós pararmos para prestar atenção na nossa história, quando Deus entrou em nossa vida, ou quando nossa vida vai sendo tocada pela graça de Deus, uma nova história vai estar sendo escrita, uma nova história vai estar sendo redigida. Daí eu acho bonito, profundo, a gente poder parar, até como um gesto muito concreto, e escrever qual é a carta que Deus está escrevendo no meu coração. E a carta que Deus está escrevendo no meu coração é essa experiência que nós vamos fazendo com Deus cada vez mais viva, cada vez mais dinâmica, onde a luz de Deus vai direcionando a nossa vida. Essa carta não é escrita com tinta. A gente passa horas escrevendo carta com tinta. Hoje nós temos a facilidade de digitar as coisas, tudo digitalizado, não é? Mas não é nenhuma coisa nem outra. Essa carta é escrita com o Espírito do Deus vivo. E não em tábuas de pedra, não em caderno. A gente tem o caderno para fazer o estudo, para fazer as anotações, mas isso não é o mais importante, não. O mais importante é a tábua do coração, porque é ali que Deus está escrevendo a nossa história. Agora é preciso prescrutar esse coração, e lá no fundo dele, como é que está sendo escrito a minha história de relação com Deus? Eu mesmo parei esses dias para repensar minha própria vida e ver como Deus mudou a minha própria história, a minha própria vida. Como os elementos da ação de Deus foram determinantes para que a minha vida tivesse uma outra direção, uma outra história. Mas eu não olho só lá no meu passado, não. Eu olho no tempo presente, no aqui, no agora. Em meio a tantas turbulências, em meio a tantas tribulações, dificuldades, tempos difíceis que nós passamos na igreja, fora da igreja, no mundo e assim por diante, quando me deixo conduzir por Deus, Deus vai escrevendo a sua história, ou escrevendo a presença dele, a carta dele no meu coração, na minha vida. Deixemos-nos guiar e nos orientar por Deus. A outra pérola preciosa para mim está lá no versículo 6. Ele que nos fez aptos para ser ministros da nova aliança, não da letra, e sim do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito da vida. Eu fico pensando, quando a gente se prende à letra das coisas. Nós vemos no mundo dos letrados, onde as pessoas leem, mas não sabem interpretar. Essa é a nossa grande dificuldade da vida. E a falta de capacidade de interpretação é que leva às grandes distorções da vida. Inclusive as distorções religiosas, que são tantas, inúmeras no mundo em que vivemos. Se não temos o Espírito, nós ficamos na letra. E pela letra a gente se perde. Pela letra a gente se dobra para o erro. Pela letra nós somos convencidos de que o errado é certo. E de que aquilo que cremos que é o certo se torna errado. Por quê? Porque a letra ela mata. A letra ela tira a vida. Mas o Espírito não, ele dá a vida. Por isso que a palavra de Deus para nós ela é vida. Porque não paramos na letra. Eu percebo que algumas pessoas têm dificuldade de crescer no estudo da palavra porque ficam parados nas letras. Sim, ficam parados naquilo que muitas vezes é a mentalidade até protestante, errada, que se prende à letra e não ao Espírito.
e querem interpretar as coisas ao pé da letra. Olha como é difícil as pessoas que levam ao pé da letra as coisas da vida. Ficam escravas, ficam fechadas, ficam com a mentalidade reduzida da compreensão da ação de Deus, porque o Espírito, inclusive, ele é dinâmico. E dinâmico não quer dizer que uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Não. Dinâmico quer dizer que é profundo, é vivaz, é eficaz. Essa dinamicidade do Espírito, eu preciso mergulhar nele para que ele nos dê a força da... Aliás, não é a força, mas para que ele nos dê a direção correta daquilo que é a palavra de Deus. O versículo 17, a terceira pérola do meu coração de hoje. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. A glória do Senhor está no versículo 18, nos vemos transformados nessa mesma imagem, sempre mais resplandecente pela ação do Espírito do Senhor. Veja, o Espírito de Deus que habita em nós, ele nos dá a vida no Espírito. Porque quando nos convertemos a Deus, nos deixamos guiar pelo seu Espírito. E não é simples deixar-se guiar pelo Espírito. A gente não pode perder a personalidade, a capacidade de escolha, de decisão, mas temos que submeter a nossa capacidade de escolha e decisão à luz do Espírito, à direção do Espírito. Há um extremo, um espiritualismo desencarnado, em que as pessoas acham que o tempo inteiro Deus está falando, Deus está me dizendo, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. Quando, na verdade, muitas vezes são interpretações subjetivas, são coisas que vêm da cabeça da pessoa, não passou por um discernimento, não passou por uma depuração pela luz da verdade e assim por diante. Não, é Deus que está me dizendo. E há aqueles que se colocam, têm tanta facilidade de falar, de persuadir, que se sentem também cheios desse espírito e tudo que fala, as pessoas acreditam que seja verdade, mas não passou pelo crivo do discernimento. Porque o espírito não é o espírito que simplesmente é automático. Eu aperto ele, ele já me fala o que eu tenho que fazer, como é que tem que agir. O espírito, ele age no silêncio. O espírito, ele dobra o nosso espírito para saber submeter, para saber calar, para saber procurar o espírito agindo nas situações que eu não compreendo, mas quando eu me submeto a ele. Submeter-se ao espírito não é fácil. São etapas. Vencer a vida carnal, vencer a vida material, mas o mais difícil, vencer eu mesmo. Meu orgulho, minha autossuficiência, mas ao mesmo tempo sem perder minha personalidade, minha capacidade de opinar, de dizer, de fazer discernimento. E aí o Espírito age em nós, o Espírito fala em nós, o Espírito nos conduz. Que sejamos conduzidos, iluminados por esse Espírito para termos sabedoria. Não é sabedoria humana, não. É sabedoria divina para conduzirmos nossos passos, para não vivermos da letra, mas para vivermos do Espírito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.